para esquecer o mal que o ex me fez. E aí, esse ponto, né, esquecer o mal, internalizar esse mal, esse comportamento do outro, é justamente isso que muitas vezes trava o teu processo de superar, porque vocês não fazem isso. Existe um olhar de dor, concorda? Você que tá aqui me assistindo hoje, você tem um olhar de dor sobre esse fim de relacionamento? Existe dentro do ser humano, quando a gente passa por um processo de trauma, um ego ferido. Pensa no teu coração hoje como um coração pretinho, tá? Um coração que tá aí cinza, tá pesado, tá cheio de luto, tá cheio de dor, exceto o coração das minhas alunas que já passaram por um processo de cura comigo, tá? Mas aqui, vou jogar aqui que 90% das mulheres que estão aqui hoje comigo, que estão me assistindo, estão aí com esse ego ferido, com esse coração pretinho aí, com toda essa carga emocional. E aí, pra gente entender essa análise, eu quero que você comece a tomar um pequeno nível de consciência, tá? Sempre a gente começa a sair um pouco dessa bolha que a gente está acostumado a vibrar, a entender essa percepção que a gente tem, e a gente começa a olhar com um olhar de mais evolução, com um olhar de mais sabedoria, porque hoje, se você tá aqui, você é uma leoa que você já está num processo de reconstrução, uma leoa que está abrindo os horizontes, construindo o teu autoconhecimento. E aí, a gente precisa entender que todos nós, todas as pessoas, a gente vai ter um lado bom e um lado ruim, tá? Nenhum ser humano é perfeito, né? A gente tem um lado sombrio, a gente tem um lado mais escuro, a gente também tem um lado do espírito, um lado da luz, e que ninguém é perfeito aqui, nesse nosso plano. A única pessoa perfeita é Deus. É Deus que é o único cara que tenha essa divindade de ter essa pureza tão grande e que nos cuida e que cuida das nossas vidas. Então a gente primeiro traz esse olhar para que sim, que a gente consiga perceber que, poxa, eu também tenho uma carga sombria, eu também tenho alguns pensamentos ruins, eu tenho alguns comportamentos não tão legais assim. Você concorda comigo que lá no fundo você sabe que às vezes vocês têm um comportamento um pouquinho diferente, algo que você sabe que eu podia ser diferente, mas eu acabo sempre caindo nesse meu comportamento, eu sei que isso não é saudável. Então a gente começa a entender essa história de bem e mal. Os erros, né, o comportamento que o teu ex teve, tá? O mal que ele te fez, eu quero que você entenda isso. E esquecer isso não é possível, entende? Já tá feito, já tá registrado. Apagar essa dor, né? Então, você leoa, que tá com essa carga, com esse peso desse mal, você vai precisar fazer um esforço de evolução. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que enxergar o comportamento do teu ex, o mal que ele te fez, com um olhar bom, com um olhar mais humano, com um olhar mais inteligente. Andressa, como é que eu vou olhar para um olhar de bem se o meu ex me fez tanto mal, se o meu ex me destruiu, se o meu ex me deixou no fundo do poço, se ele foi a pior pessoa do mundo comigo, se ele me deixou com dívida, se ele não cuida dos nossos filhos, se ele é uma pessoa extremamente relapsa, né? E aí, claro, existem milhares de histórias que vocês me contam aqui. Então eu preciso entender que a gente vai ter que fazer uma limpeza, a gente vai ter que olhar para tudo isso com um olhar de muito mais evolução. As pessoas, e aí esse é o segundo ponto, tá? As pessoas, elas vão ter um entendimento de bem ou mal a partir do que cada um viveu. Cada um vai ter um entendimento. Como é que o ser humano, ele constrói o seu modelo mental? Ele assimila de acordo com as coisas que ele vive, de acordo com o meio, de acordo com as experiências dele, ele vai assimilando, a gente vai construindo esse nosso modelo mental e aí a gente determina, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal. E nós temos, obviamente, algumas situações universais. Por exemplo, você entende que hoje, se eu perguntar pra vocês aí, mentir pra você é algo bom ou ruim?
Talvez para você vai dizer assim, não, mentir é uma coisa feia. Eu aprendi desde a minha infância que mentir era errado, que mentir é feio, que mentir não é algo legal. Mas aí você pensa assim, bom, mas e se eu mentir para proteger uma pessoa que eu amo? Pode ser que seja bom. Mas entende que isso pode ser distorcido de acordo com a situação, de acordo com o cenário, de acordo com aquilo que a pessoa acredita de certo e errado? Então, a gente precisa entender que existe essa diferença. Que muitas vezes o que é algo ruim e mal para você, para o outro é aceitável, para o outro é normal. Se você cresce num cenário familiar, onde você está acostumada, por exemplo, a ver o teu pai ou a tua mãe brigar com o teu pai ou vice-versa, tá? Você cresce, você começa essa tua construção mental com esse repertório, enxergando aquele relacionamento onde esse pai briga com essa mãe, onde essa mãe briga com esse pai, e aí você enxerga que aquele casal nunca se separou na vida. Você vai enxergar o quê? Que é normal brigar, que tá tudo certo brigar, que é uma conduta que é ok, é aceitável. E aí você não enxerga isso muitas vezes como mal. E aí você traz esse comportamento, essa tua bagagem pra tua vida amorosa, pro teu relacionamento. Ou às vezes você entra num relacionamento disfuncional, partindo desse princípio de bem ou mal e de certo e errado. Então a gente não tem como botar uma régua e entender que essa régua aqui, isso aqui é certo e vai ser sempre assim, isso aqui é errado e vai ser sempre assim. E aí o caminho, né, que essa leoa, que você, leoa, precisa fazer para você entender, né, para você esquecer o mal que esse teu ex fez, primeiro de tudo é entender que talvez esse mal que ele plantou, esse comportamento dele, para ele, às vezes era certo. Por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja difícil entender, olhando sobre essa nossa ótica, muitas vezes de julgamento, de certo ou errado. Então a gente precisa quebrar, como eu falei, olhar com um olhar de mais evolução. Sob uma ótica, talvez, no ponto de vista dele, por mais que ele fez algo ruim, para ele era bom, para ele era certo, para ele era ok. E aí, a primeira coisa que vocês têm que entender, que vocês têm que internalizar, escreve em algum lugar, anota no teu caderno do autoconhecimento. Todo e qualquer ser humano, tá? Todo e qualquer ser humano, ele busca o melhor para si. Você, minha leoa, assim como eu, assim como todas nós que estamos aqui, a gente busca sempre, qualquer pessoa vai buscar o que acredita ser melhor para nós mesmos. Num conceito geral, todo ser humano, ele busca se sentir amado. É uma necessidade básica, é uma necessidade que todos nós temos. E aí, quando você começa a entender e a pensar, e quero que vocês exercitem isso dia após dia, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Todo ser humano, ele busca se sentir amado, todo ser humano, ele busca amor. Quando você enxerga essa ótica de que tudo na vida é movido pelo amor, que todas as pessoas fazem o que fazem, independente das suas ações, independente de o comportamento ser certo ou ser errado sobre o teu ponto de vista, essas pessoas, esse teu ex, ele foi motivado pelo amor. Quando você entende isso é um assunto denso, quando você se liberta desse peso de bem ou mal, as coisas começam a ficar mais leves. A partir de hoje, vocês, leoas, que estão aqui, você vai ser uma leoa que você vai buscar amor em tudo, em todos os teus cenários. Você vai ser fonte de amor. Você vai enxergar tudo na vida com isso. Porque hoje você sabe que todas as pessoas, elas são motivadas por isso. Por mais que esse comportamento do teu ex tenha sido extremamente doloroso, por mais que você sofreu muito com as atitudes do teu ex, você começa a internalizar que todo ser humano, ele busca amor. Às vezes, esse amor dói em você. Às vezes, esse amor machuca. Mas quando você olha com essa evolução, com essa abundância de amor, o teu coração pretinho, o coração dessa leoa que deve estar pretinho com todo o mal que essa pessoa fez,
você começa a limpar. Você começa a remover toda essa sujeira, todo esse mal que ele te fez, porque você pensa com um olhar mais evoluído para essa situação. Você pensa assim, bom, a Andressa falou que todo ser humano busca amor, que é uma necessidade básica. Então talvez o meu ex fez o que fez, por mais que eu sofra, por mais que eu tenha realmente me sentindo muito mal com toda essa história, hoje eu enxergo que talvez ele foi movido por um amor. Por mais que eu não compreenda, por mais que eu julgue tudo isso,